Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nós vamos começar uma aula de resolução de exercícios sobre o assunto diluição. Na aula de ontem nós vimos alguns exercícios, tá bom? E aqui nós vamos fazer a resolução desses exercícios junto com a segunda parte dos exercícios de diluição também, que eu passei na aula posterior à primeira aula de exercício. Então aqui nós faremos os 10 exercícios, primeiramente começando com os exercícios da aula do dia 30 de março, segunda-feira, e posteriormente os exercícios de 31 de março da terça-feira, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Primeiramente falando sobre os exercícios do dia 30. Diluindo-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml, qual será a nova concentração? Ok. Nós fazemos o esqueminha, como nós já aprendemos nas aulas teóricas. Nós temos aqui a solução inicial e a solução final. Nós sempre faremos esse esquema para ajudar na resolução do exercício. Dos dados da questão: concentração inicial 15 gramas por litro e volume inicial 100 ml, tá? Que dividindo por 1.000, sempre a gente trabalha o volume em litros, tá? Lembra das definições que nós fizemos em sala. E a concentração final é o que a questão pede e o volume final 150 ml. Ou seja, eu adicionei 50 ml de solvente puro à nossa solução inicial, ok? Haviam 100 ml, agora 150. Eu adicionei, portanto, 50 ml de solvente puro dentro do sistema. Beleza. Lembrando sempre, gente, é a mesma situação sempre, concentração inicial e volume inicial, e a concentração e o volume final. O que vai mudar é a unidade de concentração. Nos exercícios, nós iremos usar as unidades gramas por litro, o símbolo é C de concentração comum, e quando nós estivermos trabalhando mol por litro, vai ser aquele M pernudo, tá? Símbolo de molaridade. É a única diferença, é a única distinção das variáveis aqui dentro do conteúdo de diluição das soluções. Passou disso, é a mesma coisa, tá bom? Pegamos a equação da diluição, como eu estou trabalhando concentração comum, é assim: concentração comum inicial vezes o volume inicial igual concentração comum final vezes o volume final. Certo? Atribuir todos os dados, gente. Aqui, ó, daqui para baixo é só matemática, tá? Concentração inicial, eu extraí os dados corretamente, atribuir a equação, lá no final nós temos concentração final 1,5 dividido por 0,15, 10 gramas por litro. Ou seja, a ideia de promover uma diluição, na teoria nós vimos que quando eu adiciono solvente puro ao sistema, aumenta-se o volume e, consequentemente, há um decréscimo, há uma diminuição na concentração da solução. Veja que antes a concentração era de 15 gramas por litro e agora nós passamos para 10 gramas por litro. A importância dessas questões não é apenas resolvê-las, mas você entender o que está acontecendo quimicamente, tá bom? Porque tudo isso aqui, como eu falei para vocês, é matemática. E o conceito químico? Ah, não, quando eu adiciono solvente puro à solução, ao aumento óbvio do volume, com gradativa diminuição da concentração. Por isso que a gente diz que nós estamos promovendo uma diluição no sistema. Diluição consiste na diminuição da sua concentração final. Questão número 2. Diluindo-se 200 ml de solução 5 molar de ácido sulfúrico a 250 ml, qual será a molaridade final? Veja bem, 5 molar. Lembra-se? Mol por litro, ok? É uma forma diferente de dar o símbolo ou a unidade de medida para a concentração molar ou molaridade. Mesma coisa, gente, extraindo os dados da questão. Concentração inicial 5 mol por litro, volume inicial 200 ml, convertendo para litro 0,2. O exercício me pede a concentração final quando o meu volume final for de 450 ml. Aí vocês vão me perguntar, professor, por que 450 ml se aqui está 250? Na maioria das vezes, eu vou pegar esse valor de 250 ml e vou colocar aqui em VF, no volume final, e vou resolver o cálculo. Gente, olha a interpretação. Ó. Diluindo 200 ml de solução a 250 ml. Ou seja,
Eu peguei essa solução, volume de 200 ml, e adicionei 250 ml de solvente puro. Veja bem que a questão, ela não traz muito evidente esse fato, tá? Mas pelo conhecimento químico, há de se entender que foram adicionados aqui 250 ml à solução inicial. Então, nós tínhamos 200 ml, adicionando-se 250 ml, nós teremos 450 ml, que em litro, 0,45 litros. Tome muito cuidado que os exercícios de vestibular costuma colocar nesta forma de enunciado. E aí o aluno vai e interpreta de forma errada e erra a questão. Tá bom? Então, quando nós dizemos que diluiu-se 200 ml a 250 ml, é que eu peguei 250 ml de solvente e adicionei nos 200 ml de solução, portanto, o nosso volume final foram de 450 ml. Tá bom? Interpretado essa situação, com muito cuidado, atribuo os valores à equação. Lembrando sempre que os volumes têm que ser dados em litros, por isso que sempre eu faço a conversão dividindo por 1000. Atribui toda a equação, lá embaixo nós teremos 1, né? 1 vezes 5 vezes 0,2 deu 1, igual a 0,45 concentração final. Isolando a concentração final, nós teremos 1, o 0,45 estava multiplicando, passa dividindo, tá? E 1 dividido por 0,45, aproximadamente 2,22 mol por litro. Veja bem, pessoal, de 200 ml solução inicial, adicionei muitos ml, adicionei 250 ml a mais. Olha como que a concentração cai bastante, tá? Ou seja, à medida que eu for adicionando mais solvente à nossa solução, a concentração final vai diminuindo bastante, tá bom? Então, nós temos aí que a concentração final, após a diluição, é de 2,22 mol por litro. Questão número 3. 200 ml de solução 5 molar de ácido nítrico foram diluídos com água destilada até obter uma solução 2 molar. Qual o volume da solução final? Certo. Lembrando, novamente, igual à questão anterior, 2 molar é a mesma coisa que dizer 2 mol por litro. 5 molar é a mesma coisa que dizer 5 mol por litro. Então, aqui nós temos que a concentração inicial 5 mol por litro, volume inicial 200 ml, 0,2 litros, a concentração final 2 mol por litro e o volume final é o que o exercício pede. Veja, gente, que o pensamento aqui, eu sempre estabeleço esse esqueminha para ficar mais fácil para a gente estudar, é o mesmo, não muda. Eu tenho a solução inicial e a final, e eu vou ter na solução inicial as concentrações e o volume. E na solução final? A mesma coisa, só que agora final, tá? Após a diluição. Beleza, estou agora trabalhando molaridade. Equação da diluição tem esse formato, substituo, né? E aí nós teremos que aqui o volume final da nossa solução, 1 dividido por 2, 0,5 litros, tá bom? Ou, se o exercício quiser me dar em ml, 500 ml. Ou seja, o meu volume final de 500 ml, quantos ml de solvente puro eu adicionei? 300, não é? O volume inicial era de 200 ml. E se o volume final vai para 500 ml, quantos ml nós temos de água adicionada? 300, tá bom? O exercício não me pediu. Tem uma questão que a gente vai fazer que ela não pede o volume final, ela pede a quantidade de água adicionada à solução. Parte do mesmo princípio, certo? Se o volume final foi de 500 ml, e se antes nós tínhamos 200 ml, quantos ml de água eu adicionei? 300, tá? Porque o volume adicionado mais o volume inicial da solução é igual ao volume final. É bem tranquilo. Questão número 4, da VUNESP. Na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de H2SO4, ácido sulfúrico, de concentração 3 mol por litro, a partir de uma solução de concentração 15 mol por litro do ácido, deve-se diluir o seguinte volume da solução concentrada. Então, veja, gente, qual é a concentração maior? 15 mol por litro ou 3 mol por litro? 15 mol. 15 mols por litro é a nossa solução inicial. Eu quero encontrar o volume inicial que eu tenho que trabalhar com essa concentração, com essa solução, tá? Para que após a diluição
essa solução tenha uma concentração final de 15 ou de 3 mol por litro, desculpa, a um volume final de 500 ml, tá certo? Então note que aqui, ó, o volume tem que ser bem pequenininho, porque se a concentração diminuiu muito, de 15 mol por litro para 3 mol por litro, e a nossa solução final teve um volume de 500 ml, obviamente eu peguei uma alíquota, uma amostra, uma pequena quantidade da nossa solução inicial, tá bom? E a gente vai observar como que vai caracterizar esse resultado, certo? A equação da diluição em termos de concentração molar, interpreto os dados, substituo na equação, lá no final nós teremos que o volume inicial foi de 1,5 dividido por 15, tá bom? Trabalhando matematicamente. O nosso volume inicial é de 0,1 litros em ml, 100 ml. Letra B como resposta certa, tá bom? Agora vamos interpretar, gente. Nós partimos de 100 ml de uma solução e adicionamos 400 ml de solvente puro. Por quê? Porque o volume final foram de 500 ml. Se eu partir de 100 ml e o meu volume final foi de 500, quantos ml de solvente puro eu adicionei? 400 ml. Olha que interessante. Se eu partir de 100 ml e foi para 500 ml, o volume aumentou quantas vezes? 5 vezes, não é? 100 vezes 5 dá 500 ml. Então, se o meu volume aumentou 5 vezes, né, a minha concentração vai diminuir 5 vezes. Olha que interessante. Quanto que dá 15 dividido por 5? 3. É inversamente proporcional. Se eu quintuplico o meu volume, né, aumento em 5 vezes o meu volume, a minha concentração vai diminuir 5 vezes, tá bom? Então, se eu multipliquei por 5 o volume inicial para o final, eu vou dividir por 5 a concentração inicial para o final, tá? Uma estratégia para resolver exercícios de vestibular, ok? Questão de vestibular, nós lutamos contra o tempo, nós não temos muito tempo para resolver as questões. Então, se você já vai com esse intuito de que, não, beleza, eu aumentei o volume 5 vezes, logo, pela definição química, a minha concentração vai diminuir 5 vezes. Você dispensa o cálculo, tá bom? Só que como aqui nós estamos resolvendo a questão, matematicamente eu mostro para vocês o raciocínio, mas nós podemos ir também por lógica, tá certo? Então, nós aumentamos 5 vezes o meu volume, a minha concentração vai diminuir 5 vezes. É uma característica muito importante do processo de diluição de soluções. Fiquem ligados a esse raciocínio, tá bom? Ok. Questão número 5. Que volume de água se deve adicionar a 250 ml de solução com 2 mol por litro de hidróxido de sódio, a fim de obter uma solução final com molaridade ou concentração molar igual a 0,5 mol por litro, tá bom? Então, quem é a minha concentração, minha solução inicial? A concentração da minha solução inicial de 2 mol por litro, com o volume de 250 ml, tá? Transformado para litros, 0,25 litros, com a minha concentração final da solução após a diluição, foi para 0,5 mol por litro. Qual foi o meu volume final, tá bom? Mas aqui, gente, a gente tem que observar o seguinte, que volume de água se deve adicionar. Tome cuidado. Primeiro, nós vamos obter o volume final da minha solução. Foi o que eu disse naquela questão que a gente pôde deduzir quanto de água foi adicionado, sabendo o volume inicial e o final, tá? Essa questão, o intuito dela não é observar, não é calcular o volume final, mas sim a quantidade de água adicionada. Muita atenção. Certo, interpretei os dados, atribuí os dados à nossa equação da diluição, nós teremos que o volume final da minha solução foi de 1 litro ou 1000 ml, tá bom? Agora pensa comigo, gente. Se o meu volume inicial foi de 250 ml e o volume final foi de 1000 ml, né? Eu estou trabalhando com ml aqui, mas a gente poderia trabalhar com litro também, tá bom? Mas tranquilo, vamos trabalhar com ml. Números inteiros, nós dispensamos aí a vírgula. Certo. Quantos ml de solvente puro, que aqui ele está dizendo que é água, foram adicionados? Veja bem, nós tínhamos 250 ml.
fomos para 1.000 ml. Quantos ml aumentou, pessoal? Basta eu pegar o volume final menos o volume inicial. Sim, nós aumentamos, nós adicionamos 750 ml de água, ou, se o exercício aqui ele não me estabeleceu a unidade que eu tinha que trabalhar o volume, mas se o volume fosse pedido em litros, 0,75 litros. Tá bom? Então, nós fizemos aqui a primeira remessa de exercícios, a primeira bateria de exercícios, correspondente ao dia 30 de março. Agora nós vamos fazer mais 5 exercícios relacionados com o dia 31 de março, terça-feira. Tá bom? Vamos lá. Questão número 1 da Universidade Federal do Espírito Santo. Submetendo-se 3 litros de uma solução, 1 mol por litro de cloreto de cálcio, à evaporação até um volume final de 450 ml, qual será a sua concentração? Bom, até o momento na teoria, nós estudamos diluição. O que é o processo de diluição? É quando nós pegamos uma solução concentrada, adicionamos um solvente puro a ela, diminuindo a sua concentração. Esse exercício, ele traz a evaporação. Nós tínhamos uma solução inicial, eu aqueço essa solução e eu expulso solvente da nossa solução, uma vez que o ponto de ebulição do líquido, do solvente, é menor, por exemplo, se o soluto for um soluto sólido, do que o ponto de ebulição do soluto. Quem evapora primeiro é o solvente, ou seja, o volume, essa minha concentração, ela vai perder solvente puro. Nós temos um processo chamado de concentração, tá? Quando eu tenho uma solução concentrada, que eu expulso, que eu evaporo o solvente, nós diminuímos o volume da minha solução. Se eu diminuo o volume da minha solução, eu estou fazendo o processo inverso da diluição. Como que é chamado esse processo? Concentração, tá bom? Eu deixei esse processo nos exercícios mesmo, porque é um processo simples, é só a gente pensar no caso contrário da diluição. Veja bem, nós partimos de 3 litros de solução. E após a evaporação do meu solvente, a minha solução final foi de 400 ml, ou 0,4 litros. Pense comigo, se nós tínhamos 3 litros de solução, 3.000 ml, tá? E a minha solução final teve um volume de 400 ml, vocês concordam que nós expulsamos, ou expulsar um modo grosseiro de falar, na evaporação, evaporaram-se 2.600 ml a minha solução. Tá? Então, se eu estou diminuindo o volume do meu solvente, ou o volume da minha solução, obviamente, a concentração final da minha solução vai ser maior. Tá? Pensa bem, gente, na diluição, eu aumento o volume da minha solução adicionando solvente puro. O que acontece com a minha concentração? Nós já fizemos uma série de exercícios. Sempre a concentração diminui, ok? Se a concentração diminui aumentando o volume, vamos pensar no caso inverso? E se eu diminuir o volume, o que vai acontecer com a minha concentração? Ela vai aumentar, tá bom? É o que nós vamos ver nesse exercício. Certo, a equação é a mesma, tá? Ah, professor, mas é a concentração. E agora? Mas eu vou usar também o processo de diluição, a equação normal, tá? Então, nós temos aqui 1 mol por litro de concentração inicial, meu volume inicial 3 litros, a minha concentração final é o que eu quero, com o meu volume de 400 ml, que transformado para litro, 0,4. Então, nós temos aqui que a concentração final, 3 dividido por 0,4. Quanto que dá, gente? 7,5 mol por litro. Olha que interessante. A minha concentração inicial era de 1 mol por litro. A minha concentração final agora foi para 7,5 mol por litro. Aí vocês vão me falar, nossa, professor, como que aumentou tão grande, né? Aumentou 7,5 vezes mais a minha concentração. Por que aumentou muito assim? Porque eu diminui bastante o volume da minha solução. Veja, eram de 3.000 ml, foi só para 400 ml. Tá bom? Resposta, letra E, 0,5. Aqui está o zero, mas não tem necessidade de considerar esse zero, tá certo? 7,5 mol por litro. Questão número 2. Uma solução 0,05 mol por litro de glicose contida em um becker perde água por evaporação. Mesmo processo da questão anterior, nós estamos fazendo uma concentração. Tá? Eu estou expulsando o solvente, por consequência, a minha concentração vai aumentar. Até restar 100 ml de volume.
passando a concentração para 0,5 mol por litro. Qual aproximadamente o volume de água evaporada? Certo, gente? Cuidado com essa questão. Nós temos uma concentração inicial de 0,05 mol por litro. O exercício pede qual foi o volume inicial da minha solução, quando, ao evaporar parte do solvente, a minha solução final teve um volume de 100 ml, ou 0,1 litros, e minha concentração de 0,5 mol por litro. Veja bem, está concentrando a solução. Ó, a solução inicial é menor que a solução final. Opa, nós aumentamos a concentração. Como que eu aumento a concentração? Diminuindo a quantidade de solução, tá bom? Então, o volume inicial da minha solução vai ser maior que 100 ml, porque uma vez que nós estamos expulsando solvente da nossa solução. Ok, equação da diluição atribui os valores. Lá no final, depois de todo o tratamento matemático, nós teremos 0,05 dividido por 0,05, 1 litro, 1000 ml, tá? Então, veja bem, o volume inicial da minha solução, vamos trabalhar em ml, foi de 1000 ml. Eu evaporei o solvente, parte dele. A minha solução final teve um volume de 100 ml. Veja, pessoal, se eu parto de 1000 ml e o meu volume final foi de 100 ml, qual é o volume de água retirado? 900 ml. Olha como que o exercício é astuto. A minha resposta que eu chego no tratamento matemático da equação de diluição é de 1000 ml. Olha aqui, ó. Tem um dado, né? Aliás, tem uma alternativa com a resposta do meu volume inicial. Mas a questão não me pede o volume inicial. Ele me pede o quê? Qual foi o volume de água perdido, né? Qual foi o volume de água evaporada do sistema? Então, não foi o volume inicial que eu achei de 1000 ml. É 1000 ml menos 100 ml. Quantos ml de água nós fizemos evaporar? 900 ml, letra D. Tá bom? Muito cuidado com isso, viu, gente? Os exercícios, um exercício de vestibular, ele cobra isso e se o aluno não estiver atento, se nós não estivermos atentos, nós caímos aí no peguinha da questão, ok? Próxima. Uma solução de NaOH tem concentração igual a 200 gramas por litro. Se 50 ml dessa solução são diluídos, voltamos à diluição, tá? A 200 ml, qual será a concentração final? Ok? Então vamos lá. Nós tínhamos esses valores da minha concentração inicial. Nós diluímos em 200 ml, então o volume final é de 250 ml, tá? Que são 50 ml inicial mais os 200 adicionados. Qual vai ser a minha concentração final? Trabalhei com a minha equação da diluição. Atribuí aos dados, minha concentração final, 40 gramas por litro. Nada mais justo, né, gente? Eu aumentei o volume, o que acontece com a minha concentração? Ela vai diminuir. Aliás, desculpa. Eu aumentei o volume da minha solução, o que acontece com a minha concentração? Ela vai diminuir. Continuando, eu pausei o vídeo porque eu havia me esquecido. São 200 gramas, não são 20 gramas, tá bom? Por isso que aqui o volume, a minha concentração final diminui de 200 gramas por litro para 40 gramas por litro. Muito bom. Questão número 4. A próxima dessa universidade aqui do Mato Grosso. Na diluição de uma solução, podemos afirmar que a massa do solvente permanece constante? Não.
a massa do soluto permanece constante. Resposta letra B. Por quê? Porque na diluição eu não adiciono só o solvente, então a massa também do meu soluto, do meu disperso, ela continua a mesma, tá bom? E a questão número 5, uma amostra de 100 ml de NaOH de concentração 20 gramas por litro foi adicionada água suficiente para completar 500 ml, tá? Então, veja bem, nós adicionamos 400 ml de água. Concentração em gramas por litro dessa nova solução eu quero a concentração final, tá? Trabalho a unidade, a minha equação da diluição, atribuo os valores. Lá no final nós teremos 2 dividido por 0,5. Nós teremos uma concentração final de 4 gramas. Tá? Obviamente, com o aumento do volume, há uma diminuição da minha concentração, de 20 gramas por litro para 4 gramas por litro. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido. Estudem, revisem a aula se necessário, tá bom? E vamos que vamos. Vamos compreender aí perfeitamente o processo de diluição. Um abraço e até a nossa próxima aula.